Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha aqui está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu com a palavra. E seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram, dizendo: Despede-a e vem, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ele e adorou, disse, Senhor, socorre. Amém? Quando a gente vem para o celular, pesquisa lá no Google, aonde que era essa região hoje, Tiro e Sidom, é onde a gente conhece hoje como Líbano. Se a gente colocar lá, hoje em dia é o Líbano. Ou seja, como a pastora falou, ela não era de Israel, era uma pessoa de fora de Israel, não pertencia ao povo de Israel, ao povo de Deus, ao povo de Abraão. E é interessante essa história por alguns pontos, alguns aspectos, que, como ela falou, veja que ela não fazia parte do povo de Israel. E já no verso 22, quando vai falar sobre essa mulher, vai dizer algo interessante, que ela tinha um problema, e o problema ficou aonde? Quando ela foi atrás de Jesus? Em casa. Em casa, sim ou não? Sim. Então, nós já aprendemos algo com a história, que muitas das vezes a gente está com dor de cabeça. Claro que tem casos e casos. Tem casos que realmente não dá para a gente vir à igreja. Mas veja que a mulher ela já ensina para mim e para você. Quando eu tenho um problema, eu não devo ficar em casa com o problema. Porque se eu ficar em casa, eu não vou resolver muitas das vezes. Então, eu tenho que vir ao lugar que pode resolver. E esse lugar se chama aos pés de Jesus. E veja que a mulher ela nos ensina isso. O problema ela tinha, mas ela não fica em casa com o problema. Ela vai até Jesus, atrás de quem podia resolver. Amém? Amém. Então, nós já aprendemos com essa mulher algo muito importante para a nossa vida. E veja que ainda no verso 22, nós vamos aprender algo também interessante, porque ela vai dizer, eis aí uma mulher cananeia que saía das cercanias e ela clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está doente. Em outras palavras, então veja que ela estava clamando e buscando a Deus por ela. Sim ou não? Não. Ela estava buscando por sua filha. Então veja que na minha e na sua vida, muitas das vezes tem que acontecer isso. Eu não só posso vir à igreja, eu não devo, muitas das vezes, só buscar a Deus por mim. Não, Deus, me dá um emprego, me dá um bom relacionamento, me dá uma casa, me dá um carro, me dá saúde. Eu só peço para mim? Não. A mulher vem me ensinar que eu tenho que pedir também para outras pessoas, para o filho, para pai, para mãe, enfim, para alguém que não seja eu mesmo. Então veja, essa mulher também nos ensina a clamar e a pedir, a buscar a Deus por outras pessoas. Então, que assim seja na minha e na sua vida. Nós não venhamos só buscar por nós mesmos, mas por outras pessoas. Assim como a gente vai ver vários exemplos na Bíblia, não só ela, mas lá em Jeremias, quem conhece a história de Jeremias, sabe que Jeremias, quando ele vai buscar a Deus, ele não busca por ele, para ele, mas busca para todo o Israel. Lá em Jeremias capítulo 18, se você for pesquisar, vai dizer justamente isso. Que Jeremias ele não busca para a sua vida, mas busca para toda a nação, para Deus abençoar toda a nação, não só a vida dele.
E nós vamos continuar aprendendo com apenas, veja que só no versículo 22 a gente já tira várias lições. E a lição que eu acho muito interessante dessa história, que a pastora falou, do versículo 22, é que ela vai dizer o seguinte, ó: a minha filha está doente, está miseravelmente endemoniada. Em outras palavras, em outras traduções aí. Veja que a filha dela está com problemas, sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Mas, mesmo com problema, ela ainda chega para Jesus e diz o quê? Minha filha. O que é que eu aprendo com isso? Não é porque o irmão está com problema, não é porque o irmão está com dificuldade, está no pecado, está com alguma coisa que ele vai deixar de ser meu irmão, meu filho, como a história que nós estamos lendo. Ela estava endemoniada, estava com problema. Ela poderia dizer, não, tem uma menina em casa que está doente, não, mas ela continua sendo filha. E isso nos ensina que o quê? Não é porque o irmão está doente, porque o irmão está com pecado, o irmão pecou, errou, falhou, que ele vai deixar de ser meu irmão. Aí eu venho para a Bíblia mais uma vez, e me recordo uma história que todo mundo conhece, que é a do filho pródigo. Porque quando o filho mais velho ficou em casa, todo mundo conhece essa história. O filho mais velho fica em casa, o filho mais novo pede dinheiro ao pai, vai para o mundo. Aí quando o filho mais novo volta, o que é que o mais velho diz? Esse teu filho. Veja, na fala dele, o que é que significa isso? Ele deveria ter dito, não, este meu irmão. Então veja que porque o filho errou, porque o irmão errou, porque o irmão pecou, saiu de casa, ele deixou de ser irmão. É só filho do pai. Então, diferente da mulher, ela não diz essa menina, essa mulher, essa criança, enfim, ela não diz isso, ela diz minha filha. Então veja que eu e você temos que considerar os nossos irmãos e irmãs, independente do que eles façam, do que eles deixem de fazer, enfim, mas continua sendo meu irmão. Isso porque tem igrejas de pessoas que às vezes, por exemplo, a pessoa sai da igreja, se desvia, como a gente costuma falar, e às vezes a pessoa vem na rua e nem fala, porque deixou de ser irmão. Mas a Bíblia me ensina diferente. Independente se ele está vindo na igreja, se ele não, ele continua sendo meu irmão. Continua sendo seu irmão. Amém? Amém. E a palavra de Deus, ela é muito interessante porque é nas palavras, nos detalhes que nos ensina. Quando a gente vai para o verso 22 ainda, já no finalzinho, né? No finalzinho diz assim, ó: esta minha filha está miseravelmente endemoniada. Veja aí, qual é que usa? Está. Quando ela diz assim, ó, preste atenção, amém? Quando ela diz, ó, a minha filha está doente, ela não está dizendo, a minha filha é doente. São dois verbos diferentes. Quem estuda aí para concurso sabe disso. Que o verbo estar é um verbo transitório, é algo passageiro. Eu estou dizendo, eu estou doente, eu não sou uma pessoa doente. Quando eu digo eu sou, eu estou tomando posse. Eu estou dizendo, não, eu sou, eu vou continuar sendo, eu estou tomando posse daqui. Mas quando eu digo eu estou, então quer dizer que é algo passageiro. Então, veja que ela usa o verbo aí o quê? Está doente. Então ela está dizendo, minha filha é uma pessoa doente. Ela não toma posse para a vida dela da doença. Ela está dizendo que a filha está passando por uma dificuldade, mas vai ficar curada. Então, que eu e você venhamos aprender com essa mulher. Não venhamos tomar posse das coisas ruins, venhamos tomar posse de coisas boas. Amém? Amém. E a palavra de Deus, ela continua nos ensinando, como a pastora falava, sobre ela saber o motivo. Veja que se você está sem alimento em casa, o problema é o quê?
material, é um problema físico. Você pode conseguir. Se você está, por exemplo, com a casa em reforma, é um problema material. Mas quando ela diz que o problema é demônio, é um problema o quê? Espiritual. Então veja que ela conhece o problema, ela sabe, ela entende o que está acontecendo. Então, que eu e você venhamos aprender com essa mulher. Que Deus ele vai fazer um milagre, Ele vai operar na nossa vida, mas eu e você temos que identificar onde está o problema. Nós temos que saber o que é que está causando, porque muitas das vezes a gente pode resolver. Se eu souber o que é o problema, eu vou ver, eu consigo resolver? Sim, então eu resolvo. Eu não consigo, é espiritual, aí Deus resolve. Então veja que ela conhecia o problema, porque ela poderia chegar para Jesus e dizer: ó Deus, ô Jesus, a minha filha está com problema, e não dizer qual o problema. Mas ela chega e diz: ó, o problema é esse, o que é que o senhor vai fazer? Então veja, conheça seus problemas, conheça suas necessidades, para que Deus ele possa resolver. Amém? Temos que identificar o nosso problema. E a história dessa mulher, ela é interessante, né? Porque muitas das vezes a gente, como já foi falado aqui várias vezes, o sacerdote, como a pastora já falou, o próprio Deus, o próprio Jesus aqui vai dizer que não é para aquela mulher. Assim como o sacerdote meio que não quis resolver o problema lá adiante. Só que é interessante porque quando a gente vai ler o verso 23, vai dizer, né? Mas ela não lhe respondeu palavra alguma. E seus discípulos, chegando ao pé dele, roga-lhe dizendo: despede-a. Veja que não é uma pessoa que estava lá na multidão, não é uma pessoa que estava no mundo, é uma pessoa que estava na igreja. E vai dizer: ó, seu problema não tem solução, despede ela. É os discípulos de Jesus. Veja, não vai dizer aqui quem foram os discípulos, mas é lá, ó, Pedro, João, os discípulos de Jesus. Eram os discípulos de Jesus. Todos eles não vai dizer, não cita. Então, poderia ser qualquer um. Então veja que não é qualquer um, é os discípulos. Por isso que vai dizer que os discípulos, a palavra de Deus, ela, como você fala, é nos detalhes, cada palavra que está escrita aqui está ensinando alguma coisa. E veja que não é por acaso que diz aqui que é os discípulos, porque muitas das vezes na minha e na tua vida acontece a mesma coisa. A gente está na igreja orando, está buscando, e quem entristece o meu coração muitas das vezes não é uma pessoa de fora, é quem? É quem está na igreja, é quem se chama discípulo de Jesus. E muitas das vezes quem vai entristecer foi o discípulo que diz: não tem solução, vá-se embora, não vai ser resolvido. Em outras palavras, então é isso que nós aprendemos com essa mulher, com a história dessa mulher, que muitas das vezes vai nos entristecer, quem vai contrariar aquilo que eu e você quer, muitas das vezes não é pessoas de fora, é pessoas que eu e você chamamos de discípulos, de irmão. Amém? Então, que você não venha se escandalizar quando isso acontecer, porque isso está na palavra. Amém? E veja que antes que ela peça alguma coisa a Deus, veja que ela adora a Deus. No verso 25, então chegou a ele e adorou. Então, nós aprendemos que nós temos que, mesmo estando com problema, com dificuldade, assim como essa mulher, ela estava com problema, mas ela chega aos pés de Jesus e adora. Então, que eu e você temos problema? Temos problema? Temos. Temos dificuldade? Estamos sempre precisando de dinheiro, precisando de alguma coisa. Sempre a gente precisa. Mas independente do que você precise, chegue para Jesus antes de pedir, adore. Agradeça a Deus pelas coisas que Ele nos oferece, nos dá primeiramente. E a mulher, ela chega para Jesus, né, com um problema. E veja que ela, estando com problema, ela chega para a pessoa certa, sim ou não?
mesmo ela recebendo não, ela chega para a pessoa certa, que era Jesus. Ela estava no lugar certo, sim ou não? Estava, que era aqui para mim, para você, na igreja, pedindo a quem? A Jesus. Mas veja que na palavra de Deus nós aprendemos algo, que eu posso estar no lugar certo, estar no horário certo, na hora certa, no horário para mim, para você entender, mas buscar a pessoa errada. Então, que eu e você venhamos buscar e correr aos pés da pessoa certa, porque não adianta eu estar no lugar certo, estar no horário certo, na hora certa, no momento certo e pedir e falar as coisas para a pessoa errada. Então, que eu e você venhamos correr aos pés de Jesus. Amém? Amém. A história dessa mulher chama muita atenção por vários pontos, né? Mas você vê no verso 25, quando diz que ela orou, ela diz: Senhor, verso 25 diz o que aí? Senhor, socorre-me. Quando eu digo socorre, eu estou pedindo ajuda para quem? Para mim, sim ou não? Sim. Se eu digo, ó, eu estou chegando em um lugar que não me socorra, estou pedindo ajuda para mim. Mas quem estava doente? Ela ou a filha dela? A filha. Mas quando ela chega para Jesus, ela diz: socorre-me. Isso me ensina algo, que ela mesmo não estando doente, ela estava buscando pela filha dela. Isso significa o quê? O problema da filha dela era o mesmo problema dela. Amém? Então, veja, isso é interessante por quê? Porque muitas das vezes o diabo ele não vai, como a gente falava, o diabo ele não vai tocar e muitas das vezes machucar você. Mas quando ele machuca alguém que eu amo, alguém que faz parte da minha família, é a mesma coisa que ele está me machucando, me tocando. Amém? Então, é isso que essa mulher está dizendo. Então, quando eu busco pela minha filha, como essa mulher, quando eu busco por algum ente querido meu, por algum familiar meu, quando ele tem vitória, quando ela recebe a vitória também é minha. Amém? Então é isso que nos ensina o verso 25, quando ela diz: socorre-me, porque ela não estava buscando por ela, mas por sua filha. Amém? E a história, ela continua, né, a nos ensinar, porque quando a gente vai ver essa história, ela recebe vários não, no verso 23, no verso 24, no verso 26, todos vai dizer não, mas mesmo assim ela insiste, assim como Ana, que foi falado, ela não desistiu de primeira, ela continuou insistindo para que a vitória viesse. E essa mulher também, ela recebeu o primeiro não, aí recebe o nome dos discípulos, recebe o nome de Jesus, mas mesmo assim ela ainda continua insistindo. E a gente viu que a pastora leu, o que acontece no final? Ela recebe a vitória. Então veja que mesmo eu recebendo não, eu dando errado de primeira, dando errado de segunda, eu não posso desistir, eu tenho que continuar, porque lá na frente eu terei vitória. Amém? Amém. E essa história dessa mulher, né? A gente vai achar que, lá no verso 27, que Jesus chama essa mulher de cachorro, né? Quando a gente está lendo, né? Porque Jesus diz: ó, o pão não é para os cachorros, não é assim que vai dizer, ó, verso 27, ó. E disse ela: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus lhe respondeu e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Enfim, mas no verso 27, a gente vai ver e dar a entender que Jesus, como se Jesus estivesse chamando ela de cachorro. Só que, para a nossa linguagem, sim, mas para a linguagem de Jesus, aqui a gente está falando de uma história que aconteceu aonde? Em Israel, sim ou não? Sim. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo ali. Essa mulher é uma mulher o quê?
cananeia. Não, verso 22. É uma mulher cananeia. O que significa isso? Para os judeus, um cananeu, já está dizendo o nome, era considerado como um cão. Então, não é que Jesus está chamando aquela mulher de cão, de cachorro, mas na palavra, lá no Antigo Testamento, quando a gente vai se referir ao Antigo Testamento, cananeu eram considerados como cães. Então, Jesus está fazendo referência a isso. É por isso que ela não se acha insultada por Jesus, porque isso era normal, ele ser considerado como cães, como o próprio animal que a gente conhece. Então, quando Jesus se refere a isso, aí eu vou entrar na palavra de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, né, para você entender isso, lá no livro de... Aqui a gente está... Livro de João, capítulo 1, verso 11, vai dizer que Jesus ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Então, quando Jesus está dizendo, né, para aquela mulher que até as migalhas caem da mesa, né, dos seus donos, Jesus está dizendo o seguinte para aquela mulher: ó, eu vim, que migalhas são essas? O Evangelho. Para você entender, o Evangelho é o pão, aí, para você entender o significado. Os filhos é quem? Os judeus. E os cães aí, os cachorrinhos, são quem? Os gentios, são todas a nação que não é judeia, não é da judia, né? Então, quando Jesus diz, ó, até... Para você entender, o livro de João vai dizer o quê? Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então ele está dizendo o quê? Ó, eu vim para os judeus. Mas se os judeus não querem, as pessoas que são em volta dali vão querer. E isso é interessante porque quando ela diz até as migalhas, o que para uns pode ser migalhas, para outros pode ser uma bênção. Trazendo para mim e para a sua vida, para você entender, muitas das vezes Deus nos abençoa, aí eu digo, não Deus, eu não quero esse carro não, eu quero só se for o carro do ano. Aí Deus me abençoa, eu digo, não Deus, essa casa daquela está muito pequena, eu quero só se for a melhor casa do bairro. Então veja, Deus abençoa, não, toma um emprego, aí Deus diz, não, esse emprego aqui, não, eu quero esse emprego, só quero se for um emprego de gerente. Então, isso que é migalha, Deus abençoar e eu dizer que não é o suficiente. Então veja, para a mulher o que era migalha, o que para uns era migalha, para os filhos de Israel era migalha, para a mulher era bênção. Então, que eu e você venhamos aprender com essa mulher. E o principal, para já encerrar, da história dessa mulher, é que ela persiste, ela não desiste. Então, que eu e você venhamos ficar com essa palavra, porque ela não desistiu, ela clamou, adorou, e mesmo assim, mesmo recebendo um não é um não como a pastora falava, de uma pessoa qualquer, um não de Jesus. E muitas das vezes a gente vai buscar a Deus, vai orar, vai jejumar, vai fazer de tudo. E Jesus vai dizer não. Mas talvez esse não dele seja para eu e você persistir. Assim como essa mulher, ela foi insistente, ela continuou. Assim também como Ana. Ela continuou insistindo para que ela recebesse a bênção. E muitas das vezes a bênção já está preparada, já está sendo, Deus já está com a mão estendida para abençoar. Precisa que eu e você apenas continue insistindo. E a história dela, veja que mesmo a filha estando problemática, doente, ainda continuava sendo filha. E assim é na nossa vida, né? A gente vai ver que o filho pode dar trabalho, pode ser o pior filho do mundo,
para os outros, mas para quem é mãe, quem é pai, sabe que continua sendo filho. E assim é para Deus. O filho ele pode errar, pode pecar. Não que Deus concorde com o erro e com o pecado, assim como o pai e a mãe não concordam com o pecado e o erro do filho. Mas ele continua sendo filho. E assim somos eu e você para Deus. A gente erra, peca, mas a gente continua sendo filhos. Então, você é filho de Deus. Então, seja para Deus realmente como vários exemplos na Bíblia, o melhor filho, o melhor servo, e não apenas um filho ou uma filha, mas seja o seu melhor. Amém?